Fora do muro, temos comparações das duas duplas, para falar de Flamengo também, que venceu o Botafogo. Temos de um lado Pedro e Arrascaeta, temos os números, inclusive, juntos, né? São 25 gols nesse Campeonato Brasileiro, falando apenas do Brasileirão. Do outro lado, Vitor Roque e Flaco Lopes, uma dupla também que foi formada mais recentemente. Antes, né, durante boa parte do Campeonato Brasileiro, eles disputavam a mesma posição, são 22 gols marcados. Qual a melhor dupla hoje no Campeonato Brasileiro? Alguém quer começar, não? Eu já respondi essa pergunta 2 vezes, inclusive. E, ok, eu dei uma roubadinha, mas eu fui honesto. Assim... Que frase... Deu uma roubadinha, mas é dentro de uma... Isso aí é o jeitinho brasileiro, hein, amigo? Eu dei um jeitinho brasileiro. Dupla de ataque, só tem uma aí. Verdade. É Flaco Lopes e Vitor Roque. Pedro e Arrascaeta não são uma dupla de ataque, não são 2 atacantes. São um 10 e um 9. A melhor dupla de 2 melhores jogadores, para mim, é Arrascaeta e Pedro. Por mais tempo de serviços prestados do que a outra dupla. A melhor dupla de ataque do Brasil, sei lá de que momento, hoje são os 2 do Palmeiras. Mas, assim, de 2 jogadores, por completo, o Arrascaeta e o Pedro têm serviços prestados há muito mais tempo. Vou passar um pano, você nem deu uma roubadinha, você usou só uma semântica mesmo, você tá correto. Não, porque me... Foi bem. Não, mas a primeira vez dessa temporada. Porque a primeira vez que me perguntaram, falaram qual é a melhor dupla de ataque. Aí tinha essas duas e ainda tinha Matheus Pereira e Caio Jorge. Eu falei, só tem uma dupla de ataque. Sim, perfeito. Que é Flaco e Vitor Roque. 2 atacantes. Outra grande dupla também do Cruzeiro. Acho que se a gente for montar uma seleção do Campeonato Brasileiro ali com 4 vagas para esses 6 jogadores, acho que foi difícil tirar alguém. Mas aí, para te pegar desprevenido, esquece o de ataque, qual a melhor dupla do campeonato nesse momento? Para mim, eu por serviço prestado, Arrascaeta e Pedro, por conta de títulos também, isso tem que pesar. Não que o Flaco Lopes e o Vitor Roque não possam, no final do ano, bater isso também, porque eu também gosto muito dessa dupla de ataque. Mas o Arrascaeta e o Pedro, por conta de títulos, importância, pelo que vem produzindo também, obviamente. Mas esse ano, Flaco Lopes e Vitor Roque, uma dupla de ataque muito boa. Mas eu fico com Pedro e Arrascaeta. Eu tô com vocês. A gente fala de jogador por jogador, que já entregaram. Acho que só tem debate se a gente for falar de 2025. Sim. Se a gente fizer o recorte deste Campeonato Brasileiro, eu acho que dá pra discutir. Agora, no campeonato... No Paroímpa. Exato. Você tá batendo o parâmetro pra escolher pro seu time. É Arrascaeta e Pedro, depois você escolhe os outros 2. Mas no campeonato, a melhor dupla do campeonato são os 2 do Palmeiras. Aí eu acho também que... Porque Arrascaeta e Pedro... Pode ser nesse recorte. Até porque o Pedro saiu do time em alguns momentos. Eu acho o Arrascaeta um dos craques do campeonato. Eu acho o craque do campeonato. Junto com o Flaco Lopes. Já o Vitor Roque eu não sei. Eu acho que eu botaria Felipe, no meu time. Vamos escolher. Tem os 4. Eu botaria Arrascaeta e Flaco Lopes. Vamos botar a Letícia Marques no papo, então, para falar do Flamengo, trazer notícias do Rubro Negro e até entrar um pouquinho nessa discussão. Mas calma, Letícia, não vou pedir para você opinar, não. É só para trazer para a gente desse Pedro titular. Já que a gente falou sobre isso, né, de não ter exatamente o mesmo número de jogos, a gente está falando de um Pedro que ontem voltou a ser titular desse time, num trio de ataque que, em números, né, foi quem mais entregou, foram, né, os jogadores que mais entregaram gols nesse Flamengo 2025, né, Letícia? Bem-vinda, boa tarde pra você. Boa tarde, Camila, boa tarde a todo mundo que tá acompanhando, não tá na área. Pô, muito obrigada por me tirarem dessa discussão aí, né? Eu tava só acompanhando aqui, eu falei, a Camila vai levantar a bola, não é possível que ela vai fazer isso. Mas brincadeiras à parte, Camila, vamos lá. Como você falou, né, o Pedro volta a ser titular no time do Flamengo. Ele tinha sido titular no jogo contra o Bahia, mas teve pouquíssimo tempo em campo, porque o Danilo foi expulso, e aí o Felipe Luiz já tira o Pedro logo com 14. Mas é um jogador que parece ainda estar buscando o seu espaço com o Felipe Luiz, não tem tido sequência, né, assim, 4, 5, 6 jogos como titular, então fica sempre uma dúvida se o Pedro vai jogar ou não as partidas do Flamengo. Acho que o Felipe Luiz, ele tenta explicar isso de uma forma até didática, assim, na coletiva de ontem. Ele cita que o Pedro foi titular muito pelos treinamentos que ele teve na data FIFA, que o Pedro estava muito bem nos treinos, elogiou o Pedro, disse que ele é um jogador top, foi o termo que o Felipe usou na coletiva, e disse que o campo fala, e é por isso que ele foi titular nesse jogo contra o Botafogo. Mas também fala em outros momentos, não só em relação ao Pedro, Camila, mas em relação a todo o elenco do Flamengo. O Felipe fala que ele vai sempre em relação às convicções dele, em relação ao adversário. Então a escalação
do time do Flamengo como um todo, mas principalmente do ataque, e aí principalmente do 9, ela passa muito em relação como o adversário vai jogar com o Flamengo. Vai atacar o Flamengo? Vai esperar o Flamengo? E aí, em cima disso, desse plano de jogo, o Felipe bate o martelo em cima da escalação, mas principalmente se joga com um 9 um pouco mais flutuante ali, ou com um 9, sendo o Pedro, né, um pouco mais centralizado. Pedro ontem, ele faz um gol, dá uma assistência, ele faz uma boa partida, não à toa foi elogiado, e aí a gente já cria essa expectativa de como vai ser esse jogo contra o Palmeiras, que eu já sei que daqui a pouco você vai me perguntar como a gente pode projetar esse Flamengo para o Palmeiras, mas assim, o fato é que o Pedro volta a ter oportunidade com o Felipe Luiz, ele corresponde, e aí cria-se de fato essa expectativa de como vai ser essa sequência, né? O Flamengo enfrenta o Palmeiras, enfrenta o Racing na semana que vem, na outra semana tem a decisão, né, que vai selar ou não a classificação à final da Libertadores contra o Racing na Argentina, e aí a gente já discutiu aqui em alguns momentos que praticamente nos jogos à Vera, né, os jogos mais importantes, o Pedro não foi o titular, com exceção da partida contra o Estudiantes, que ele não foi bem, diga-se de passagem, na Argentina. É até difícil projetar um Flamengo sem o Pedro para esse confronto contra o Palmeiras. Eu acho que nos últimos jogos o Pedro tem mostrado ser uma peça fundamental para esse ataque do Flamengo, inclusive entregando aquilo que o técnico Felipe Luiz precisa, que são os gols. Então eu acho que o Felipe Luiz já entendeu o recado dentro de campo, como ele mesmo diz que o campo fala, que o Pedro mostrou isso fazendo gols e mostrando, logicamente, o seu valor no ataque do Mengão. Acredito que ele será titular no próximo jogo. Ô, Losetti, o Felipe Luiz fala, né, que o campo fala. Acho que em alguns momentos com o Pedro, o campo grita. Quando você tem um jogador dessa qualidade, né, que o Pedro tem, acho que todos os outros times do futebol brasileiro gostariam de ter à disposição um camisa 9 com esse talento que ele tem. Ele é diferenciado. A gente fala da qualidade do Pedro há algum tempo. E quando a gente vê o Pedro entrando em campo, fazendo a diferença para o Flamengo, num clássico, num jogo onde o Flamengo precisava demais dessa vitória para não deixar o Palmeiras desgarrar, a gente fica toda vez perguntando como que esse jogador, como a gente consegue debater se ele deve ser titular ou não do Flamengo. Só que do outro lado, tem a questão que envolve outras coisas. Não é só a parte técnica, e a gente viu como foi uma montanha-russa o relacionamento Felipe Luiz e Pedro. Mas quando a gente fala da qualidade desse jogador, muitas vezes a gente imagina o Felipe Luiz montando um time para ter. A gente viu a dupla, Arrascaeta, Pedro e mais 9. O Arrascaeta e o Pedro jogam mais vezes juntos depois do desentendimento público entre treinador e centroavante do que antes. Antes era muito mais difícil vê-los em campo. E era difícil porque eles juntos não entregavam aquilo que o Felipe considera essencial para que o Flamengo jogue bem. A pressão, o compromisso sem a bola. E aí eu acho que a forma como você trata isso, o treinador trata isso, também é um compromisso com o resto do grupo. Do que ele pede tem que ser atendido por todos, não só por alguns. Tem uma leve sensação de que ele já percebeu que o Pedro precisa, ou neste momento pelo menos, precisa de um certo incômodo, de uma certa zona do desconforto, para que ele possa estar sempre dando respostas e render. E aí também a gente tem que dizer que o Pedro não desistiu, né? Ele não relaxou, depois ele falou, beleza, o técnico falou isso, então acabou aqui, vou embora, não quero mais. Não, ele deu a volta por cima, voltou a ter chance, voltou a ser importante, voltou a ser protagonista. Eu acho ele um jogador espetacular, acho ele o melhor centroavante do futebol brasileiro. Agora ele tem uma disputa muito séria com dois caras que chegaram recentemente, né? O Caio Jorge e o Vitor Roque, e um é muito diferente do outro, né? Os três. Acho que o Pedro ainda é o melhor, mas o Felipe deixou... Também, de certa forma, foi uma batalha, uma briga em que ninguém perdeu. Porque eu acho que o Felipe conseguiu deixar claro que se não fizer o que ele quer, mesmo que faça gols, mesmo que a torcida peça, não vai jogar. E o Pedro conseguiu responder e conseguiu voltar a ter lugar no time. Então, acho que bom para o Flamengo nesse contexto. E além desse contexto só Flamengo, né, que é importante e justifica muito as escolhas do Felipe, ele também externaliza algumas vezes a questão do adversário, de que ele pensa muitas vezes o funcionamento do time do Flamengo em função das defesas que ele vai ter pela frente. E acho que até por isso a gente entra na dúvida, até que a Letícia levantou, não dá para ter certeza que esse time que foi o titular contra o Botafogo, e talvez seja no domingo, e que talvez seja contra o Racing, né? Não dá pra gente falar, não, agora o Pedro é titular do time. Acho que depende também da equipe que o Flamengo vai enfrentar, né? Com certeza. Eu acho que, tirando o jogo do Bahia, porque também o Flamengo teve um jogador expulso muito cedo,
O Pedro, ele, para mim, o jogo contra o Cruzeiro que a gente está vendo aí agora, o Filipe Luís demorou um pouco de botar o Pedro no jogo. Por quê? O jogo pedia um centroavante, a bola estava passando, a bola estava perto da área, mas o Pedro, ele tem essa presença. É diferente o Pedro do Plata, é diferente. O Plata é bom jogador, mas é um jogador que não é o centroavante que vai ficar ali incomodando o zagueiro. Foi quando o Pedro brigou teve aquela discussão com o Filipe Luís no jogo contra o Fluminense. Eu fiz esse jogo, Fla-Flu. O Plata sentiu no aquecimento, ele não botou o Pedro. Ele demorou muito para botar o Pedro. O Juninho entrou antes do Pedro. O Juninho entrou antes do Pedro. Demorou muito. Mas o jogo pedia o Pedro. Por quê? A bola estava passando. O Flamengo é um time que produz muito, é um time que chega muito no último terço, é um time que chega muito, com muitos jogadores, mas precisa desse cara. E esse cara é o Pedro. Mas o Pedro também precisa entender que defensivamente você tem questões que o Felipe já cobrou dele publicamente e cobra dele diariamente para que ele melhore. E aí o Pedro, se tornando esse jogador decisivo, como foi no jogo de ontem, com um gol e uma assistência, ele vai ter mais minutos. Logicamente que o plano de jogo, ele conta sempre com o adversário, da maneira como o adversário vai se portar defensivamente. Mas é muito difícil você ter o Pedro dentro do elenco e não usar ele. Porque falta isso para mim. O Pedro é o poder de decisão, é o cara diferente para botar a bola para dentro do gol. Eu até entendo, Losetti, quando o Felipe fala em moldar, de certa forma, o time de acordo com o adversário. Você pensa nos seus 11, em como você vai colocar em campo o seu time de acordo com o adversário. Mas eu fico me perguntando também, o Flamengo é tão protagonista dos jogos, o Flamengo deveria ser, pelo menos, tão protagonista pelo elenco que tem, pelo investimento que tem, que eu fico me perguntando se não são os adversários que tinham que se moldar e se preocupar com o time que tem o talento de Arrascaeta e Pedro do outro lado. Não, mas se preocupam, né? Sem dúvida se preocupam. Mas uma preocupação muito distante do Filipe Luís, por exemplo. Não vou colocar o Pedro porque eu preciso ganhar em outras valências do campo. Ele tem outros jogadores dentro do elenco. Mas aí é uma questão muito mais de observação do que ele precisa do ponto de vista tático de um jogador com característica diferente, porque não tem um reserva do Pedro, né? Aí não é uma opção técnica. Olha, eu não vou botar o Pedro porque eu acho que esse está melhor. Não vou botar o Pedro porque eu preciso de uma característica diferente, de uma mobilidade diferente, de uma pressão diferente. Não é que o reserva do Pedro jogue melhor do que o Pedro. Sim. Né? Isso ele não, essa opção ele nem tem no elenco. Ele não tem um reserva. Pedro, né? Então, acho que a questão de planejar o jogo, observar o adversário, passa muito por isso. E entendo que seja uma coisa atípica. Acho que o Pedro serve para a maior parte dos embates. Para qualquer tipo de adversário, você pode moldar o teu time com o Pedro. Mas o ano se encaminhou de um jeito que eu acho que o Felipe entendeu que a melhor forma para ele trabalhar e até para o Pedro render é não ter um lugar cativo no time. Eu até entendo esse lance, né, de que nenhum jogador tem que ter ali, logicamente, essa exclusividade, né, a vaga garantida. Mas todos os jogadores que entraram, e mesmo o Filipe Luís mudando o esquema do time, nenhum deles corresponderam à altura do Pedro, né? Os poucos jogos que o Pedro teve em campo, ele rendeu muito mais do que a maioria dos jogadores escolhidos pelo Filipe Luís, mesmo com um esquema diferente. Sem contar que os números do Pedro, principalmente em gols, tirando o Arrascaeta, é melhor do que o de todos eles. Então está provado que, mesmo com o Pedro com dificuldade ou não, mesmo o Filipe Luís mudando, querendo jogar de uma forma diferente, com o Pedro ele tem muito mais resultado do que com os outros jogadores que ele tem escalado ao longo do ano. Isso daí realmente fica visível a todos nós. E aí, Letícia, pensando também nesse confronto de domingo, né? Futebol brasileiro só vai ter esse assunto, tá, gente? Até domingo, se bobear, depois de domingo, por mais algum tempo, a gente vai falar dessa disputa. Dependendo do que acontece domingo, é assunto isso. Um mês depois. Então, o Filipe Luís foi muito feliz também em dizer que o campeonato não vai se definir no domingo. A gente tem mais 10 jogos para os dois times até o final do campeonato. Tem mais 30 pontos em disputa. Pode não se definir 100%. Mas... se não se define, se encaminha, né? Com o resultado que possa acontecer nesse domingo. A vitória do Palmeiras encaminha o campeonato. 2 vitórias na frente. É muito difícil. Não define, mas encaminha. Encaminha pelas circunstâncias. O Flamengo ficaria né? a 3 rodadas de ultrapassar o Palmeiras, pelas circunstâncias que o próprio Palmeiras já construiu de ser o time que menos perde, né, no Campeonato Brasileiro de 2025, mas em número de pontos a disputar, realmente ainda teremos muitas rodadas pela frente. Enfim, mas para saber desse Flamengo para domingo, deve ter reforços, né, em relação aos jogadores que foram relacionados contra o Botafogo. Alguns ficaram de fora, a questão de gramado sintético, a questão do Saúl
era mais por conta de dores no tornozelo? O que ele deve ter aí de ausências, mas de reforços também para o jogo contra o Palmeiras? Começar então falando da ausência, né, Camila? O Cebolinha ontem, ele era uma peça principal ali no banco, porque a gente estava ouvindo bastante de como o Cebolinha estava pedindo passagem. Já tinha esse olhar ali no ninho do urubu, então tinha uma expectativa muito grande do Cebolinha. Ele entra, faz a jogada do gol e fica 20 minutos em campo e sai, né? O Cebolinha, ele saiu desolado ontem do Nilton Santos por conta de uma lesão muscular. Ele se apresentou hoje no ninho do urubu. O Flamengo tem um equipamento moderno de ultrassom no CT, e aí nesse equipamento, né, que foi avaliado clinicamente também, fez o exame de ultrassom e já indicou uma lesão no músculo, e ele iria fazer a ressonância agora na parte da tarde só para confirmar de fato o grau da lesão. Então, assim, o Cebolinha desfalque aí para o jogo do Palmeiras e para as próximas partidas também, porque a expectativa é que a lesão dele não parece ser uma lesão simples, então resultado. Então, para o Palmeiras ele está fora, e aí para o Racing, Fortaleza e Racing, a gente vai olhando aí de acordo com o diagnóstico final, né? Só para trazer essa primeira informação. Contrapartida, o Flamengo não pôde contar com Dela Cruz, Alan e Saul no jogo do Botafogo, e aí Dela Cruz e Alan já treinaram com o grupo nessa quinta-feira. Lembrando, os titulares ficaram na academia e o restante do elenco foi a campo, né? Fez academia e campo. Dela Cruz e o Alan participaram dessa atividade normalmente, sem nenhuma intercorrência, mas o Saul, ele foi a campo de forma individual, ainda não faz trabalhos com o grupo, e de fato ele é a dúvida para o jogo do Palmeiras. O Filipe Luís, na coletiva ontem, ele não me pareceu animado em poder contar com os três, mas acho que era muito mais num tom de titularidade, né? Como o Dela Cruz e o Alan já estão treinando com o grupo, eles vão fazer o treino de quinta, sexta e sábado, né? Se não tiver nenhuma intercorrência, são 3 treinos. O Saul fica nessa pendência de fazer o treino de sexta e o de sábado com o grupo, mas o Saul não treina com o grupo desde o jogo do Cruzeiro, então tem um tempo muito maior. Então ele é dúvida para o jogo do Palmeiras. E, bom, são esses 4 aí, Camila, para a gente debater. Cebolinha, Dela Cruz, Alan e Saul. Letícia, até para perguntar também em relação ao Pulgar, né? O Pulgar é um retorno importante que o Flamengo teve nesse jogo contra o Botafogo. Ele entra, inclusive, junto com o Cebolinha no segundo tempo, por volta dos 15 minutos do segundo tempo, e acaba sendo uma opção também, né? A gente até cogitava por conta das ausências, né? A gente falava aqui no Tá Na Área, inclusive, da questão do Everton Araújo ser uma opção, até do Pulgar ir para o jogo contra o Botafogo, que era um jogo muito importante também como titular. Não foi o caso, ele começou no banco de reservas e entrou, e também é uma opção, né? Ainda mais contando com esse contexto todo de jogadores que jogam ali na função, né, para fazer aquele par, digamos assim, com o Jorginho. Bené, eu acho que tem grande chance do Pulgar ser titular ao lado do Jorginho contra o Palmeiras. E aí por quê? Porque o Pulgar já treina com um grupo há algum tempo. Apesar dele ter feito o jogo de ontem, né, 30 minutos mais ou menos, tinha uma expectativa sim de que ele fosse titular, porque ele vinha performando para isso. Mas foi colocado na balança ali um pouco da questão do sintético, né? Obviamente o fato dele estar retornando, mas também um outro ponto, o Pulgar ele está pendurado, e aí jogar como titular contra o Botafogo colocaria ele muito mais em risco em tomar um cartão amarelo e ficar fora contra o Palmeiras do que ele entrar ali na etapa final. Então, óbvio, a questão dele estar retornando pesa, claro, mas assim, foi debatido sim a titularidade do Pulgar nessa partida contra o Botafogo. Por isso que eu acho que ele tem grande chance de começar o jogo no domingo. E aí dá para pensar num time com Jorginho, Pulgar e Arrascaeta, acho que é o mais comum ali no meio. Mas o ataque, Camila, vou ficar te devendo, a gente debate aí nos próximos dias. Mas assim, acho que no meio o Pulgar tem chance sim de começar. E o Jorginho é uma peça ali que já ficou fundamental para o Filipe Luís. E venhamos e convenhamos, hein? Como joga bola o Pulgar. O cara ficou 4 meses parado sem jogar. E quando volta logo num gramado sintético, volta num clássico, Flamengo e Botafogo. E detalhe, dominou o meio-campo, jogou muita bola, tá? Então, realmente, o Pulgar, eu acho que seria uma boa, tá? Já que o Saul ficou aí esses dias parado, eu acho que seria uma boa você ter ali o Eric Pulgar nesse meio-campo, porque mostrou que tá bem e tá pronto, né, para voltar a jogar em alto nível com a camisa do Mengão. Vai ser ali o meio-campo, hein, rapaz, Saul, Pulgar, Jorginho. Eita, meus amigos, quando entrosar essa turma aí, realmente
vai ser ruim de aturar, porque são jogadores de altíssimo nível, tá? Acho que Pulgar seria aí uma boa opção para o confronto contra o time do Palmeiras. Mas tem uma coisa muito... O Palmeiras é o time mais privilegiado no aspecto físico do campeonato inteiro. Tem que ter jogadores inteiros, prontos para duelar, para ganhar a jogada no corpo, para brigar, para dividir bola. Se tiver mais ou menos, pode ser importante, pode ser titular em tese, não vai entrar. E precisa ter um banco forte, porque nos últimos 20, 25 minutos o Palmeiras continua bem e o outro time cansa. Isso acontece toda rodada. Se você não tiver troca para sustentar o teu time fisicamente bem, vai ser atropelado como tem acontecido em quase todas as rodadas. Então, assim... claro que o Flamengo, em tese, não é atropelado por ninguém, mas eu estou falando especificamente na questão física, precisa o tempo todo ter gente bem em campo, inteira, forte. Letícia, obrigada pela participação com a gente mais uma vez Vai aqui. ter que voltar amanhã, Eu pergunto né? amanhã, não tem problema. Vai ter Amanhã jeito. a gente pergunta de novo se tem novidade. Já vai ganhar a garrafa, Letícia. Já vai ter mais presença que o Bastos, vai ganhar a garrafa. Se ganhar, não perde, tá, amiga? Diz que ganha o que não ganhou, porque tem gente que faz isso também. Obrigada, Letícia Marques, com as informações do Flamengo. Então tá aí, meus amigos, ó. Esfreguem as mãos porque domingo tem Flamengo e Palmeiras. E olha, vai ser o jogo do ano, o grande jogo do ano, o grande jogo do Brasileirão. Flamengo de um lado, que vem embalado, né, depois dessa vitória por 3-0 sobre o time do Botafogo, e o Palmeiras, que vem aí também jogando, né, bons jogos, goleando muitos times, e lógico, também, né, sendo beneficiado pela arbitragem. Isso também não tem como negar, tem sido ajudado sim, mas vai ser um grande confronto, de um lado o Flamengo do Filipe Luiz e de outro o Palmeiras do Abel Ferreira. Eita, meus amigos, pode ter certeza que teremos aí um recorde de público no Maracanã. Maraca vai estar completamente lotado, pulsando, empurrando o time, né, para essa vitória, se Deus quiser, lógico, né, é o que nós esperamos. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV, o link dele se encontra na descrição do vídeo como forma de créditos. Vou pedir a você que ainda não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades para vocês, afinal de contas está aqui, ó. Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!